Bom dia, vamos falar com Deus. Fique de pé, feche os olhos. Vamos entrar na presença de Deus. O Rei dos Reis, consagrado, tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida Eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e ar e tudo sei. que me desar. A glória, a força, o poder, Jesus, e louvor ao Rei Jesus. Novamente a honra. Cante para Deus a glória, a força e o poder. Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai e nosso Rei, ao Senhor que pertence toda a honra, glória e louvor, o Deus que criou todas as coisas através do poder da sua palavra, o Deus que habita no alto e no santo lugar, mas que também prometeu que habitaria junto ao contrito de coração, aos que apresentam um coração arrependido, quebrantado. Nós entramos em oração e através dela, Senhor, chegamos diante do teu trono. Não que nós tenhamos algum mérito para isto, mas por causa dos méritos de Jesus, daquele que se tornou o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, aquele que desfez a inimizade que havia entre o homem e Deus, aquele que expôs ao desprezo na cruz todos os principados e potestades e que triunfou sobre eles, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e passados alguns dias foi assunto aos céus e está assentado à tua direita, intercedendo por nós. Sim, por causa dele, através dele, por meio dele, é que conseguimos chegar diante do teu trono e apresentar
as nossas súplicas, anseios, fé, o nosso louvor, a nossa gratidão, as lutas, as aflições, os objetivos. Está, Senhor, escrito que Ele tornou-se o principal intercessor, e nós cremos nisto e agradecemos por isto. Agradecemos porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Agradecemos ao Senhor Jesus que entregou-se totalmente por nós, gemeu por nós, sofreu por nós, para que nós tivéssemos vida. A morte dele nos trouxe vida. Está, Senhor, escrito que certamente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, dores, sofrimento, transgressões, maldições, e levou sobre si. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Queremos agradecê-lo, Senhor, de todo o nosso coração, porque o Senhor entregou-se por nós, deu a vida por nós. Se o Senhor não tivesse morrido por nós, não estaríamos certamente aqui, não teríamos a mínima possibilidade de estar diante da Tua presença para buscá-lo. Te agradecemos por mais um dia de vida, pela força e capacidade de estarmos aqui e Te buscar, por estarmos de pé, por iniciarmos mais um dia na Tua presença. Muitas são as pessoas que estão em tantos lugares, inclusive dentro de hospitais, e que gostariam muito de poder se levantar e não conseguem. Muitas estão desejando conseguir respirar naturalmente, mas não conseguem e dependem de aparelhos para respirar. Algo tão simples para tantos, para muitos tem sido impossível. Te agradecemos por saber que o Senhor é Deus. Te agradecemos por saber que podemos realmente depositar em Ti a nossa fé, a nossa confiança, e não seremos envergonhados e confundidos. Te agradecemos por estar aqui, podermos Te buscar livremente. Não estamos vivendo uma vida religiosa, mas uma vida cristã como seguidores do único e verdadeiro Salvador. Te agradecemos por este privilégio de podermos ouvir a Tua palavra como ela é, buscá-lo, nos aproximarmos de Ti, Senhor, na certeza de que o Senhor ouve e responde. Temos a certeza de que o Senhor se faz presente em nosso meio, ainda que os nossos olhos físicos não possam vê-lo. O Senhor se faz presente através da pessoa do Espírito Santo. E eu peço para que o Espírito Santo venha abençoar esta reunião, dirigi-la, conduzi-la, falar com todos aqueles que querem ouvir a Tua voz, levantar, fortalecer, renovar, direcionar, capacitar aqueles que estão buscando capacidade e condição espiritual de prosseguirem firmes na Tua presença, nos Teus caminhos. Eu peço para que a luz do Teu rosto, Senhor, resplandeça sobre nós, que a atmosfera deste lugar, Senhor,
esteja totalmente controlada pela tua presença. E quando a tua presença é uma realidade, as trevas se dissipam. Abençoe que cada pessoa que com sinceridade no coração, Senhor, veio aqui te buscar, sejam abençoados e sejam capazes de oferecer o melhor a Ti, a melhor adoração, louvor, expressão de fé, e que o Senhor abençoe. Abençoe também aqueles que ainda estão começando a caminhar na fé, aqueles que ainda estão se sentindo debilitados, fracos, que a tua força venha sobre eles, que eles possam rasgar o coração, Senhor, para que possam ter experiências contigo, ouvir a tua voz e se aproximar de todo o coração. Nós te pedimos isso de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Tuas mãos Descansarei Descansarei meu coração, te entrego. Feche os olhos e cante. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu para sempre. para sempre. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que eu sou, Tudo que sou, eu te adoro. eu te adoro. Sim, eu creio em Ti, Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, eu pertenço a Ti, Jesus, Jesus, a razão do meu viver, do meu viver, a razão do meu louvor, do meu tudo que eu sou. tudo que sou. Com os olhos fechados, olhe assim, em nome de Jesus. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, por mais um dia de vida, por estarmos de pé, podermos Te buscar. Nos abençoe, ajude-nos a nos aproximar do Senhor de coração, nunca, jamais de um modo superficial, mas de todo o coração, para que o Senhor também se deixe achar por nós. Faça, Senhor, em nome de Jesus, resplandecer a luz do Teu rosto sobre nós, e dissipa as trevas e nos abençoe. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Aplausos para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, graças a Deus. Nós não podemos esquecer que é um privilégio poder buscar a Deus. É um privilégio poder iniciar mais um dia e poder buscar a Deus. Tem muitas pessoas dentro de hospitais que elas gostariam muito de poder levantar, pelo menos. Não conseguem, não podem. Muitas pessoas estão dentro de hospitais sonhando para conseguir respirar sozinhas, naturalmente. Não podem. Se tirar o aparelho, elas vão perecer. Então, agradeça a Deus por essa oportunidade, por tudo, e se aproxime dele de coração.
que Ele possa lhe abençoar. Vou pedir rapidamente para que Ele escolheu a razão do meu viver, a razão do meu tudo que sou, novamente, mais precisamente, Jesus, eu pertenço a Ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Graças a Deus. Eu gostaria que vocês prestassem atenção para que você seja abençoado. Deus não criou o ser humano com o objetivo de que ele morresse fisicamente. A morte física não foi algo que Deus planejou para o ser humano. O que é a morte física? A morte física acontece quando o espírito deixa o corpo. Existem pessoas em hospitais em estado vegetativo. Muitas das vezes o cérebro está como se parado. Muitas das vezes o coração praticamente parado. Mas aquela pessoa ainda está viva, porque o espírito ainda está lá. Mas a Bíblia mostra que quando o espírito sai do corpo, é que acontece de fato a morte física. Existem pessoas que tiveram a morte cerebral, elas estão lá. Quando o espírito sai do corpo, deixa o corpo, nós temos corpo, alma e espírito. O momento que o espírito sai do corpo é que acontece a morte física. Por isso a Bíblia diz que um corpo sem espírito é morto. Então esta morte física, ela veio como consequência do pecado. Adão e Eva pecaram, e aquele pecado trouxe muitas consequências ruins. Deus os expulsou daquele lugar extraordinário que havia preparado para eles. Eles perderam toda a condição de viver naquele lugar. Todas as tardes Deus falava com eles, eles tinham uma comunhão direta com Deus. Eles perderam aquilo. Deus determinou que o homem teria que trabalhar, suar o rosto para conquistar o sustento. As mulheres, elas sofreriam como sofrem dores para ter filhos. E veio também esta condição, que o homem do pó ele veio e para o pó ele retornaria. Então a morte física, ela passou a fazer parte da vida de todo ser humano. Todo ser humano, sem exceção, à medida que vai passando os anos, embora muitos morrem ainda sendo criança, na adolescência, na média idade, enfim, mas no geral, à medida que vai passando os anos, o ser humano vai caminhando para a morte física. Quem consegue chegar aos 80 é considerado vitorioso. Nem todo mundo chega aos 80. Então, o ser humano vai caminhando para a morte física. Mas existe a morte espiritual. A morte espiritual significa a separação
definitiva de Deus. Quando acontece a morte espiritual, ela acontece e ela é vista, definida como a separação definitiva de Deus. Então, muitas pessoas incrédulas, na concepção delas, a gente vive aqui e tudo termina aqui. Viveu aqui, no momento que morre, cessa tudo, acaba tudo. Na concepção também errada de outras pessoas, todo mundo que morre vai para a presença de Deus. E quando se fala de pessoas famosas, conhecidas, é uma festa. Todo sepultamento, todo velório de alguém conhecido, famoso, as pessoas dão entrevista e falam: fulano está lá em cima. Se era jogador de futebol, ele deve estar jogando lá. Se era cantor, ele está cantando lá. Se era compositor, ele está compondo lá. Se era... E a coisa não funciona assim, como as pessoas imaginam. Nós caminhamos e podemos caminhar para a vida no sentido espiritual enquanto estamos aqui, e nós podemos caminhar também para a vida no sentido eterno, e podemos caminhar para a morte enquanto estamos aqui e caminhar para a morte espiritual definitiva, que é a separação definitiva de Deus. Então, ora, Deus, o povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto, e durante aqueles anos Deus ia ensinando, cuidando, realizando milagres, mas repreendendo, fazendo justiça, ensinando e tal. Aquele povo, eles ouviram da parte de Deus algo fundamental que nós não podemos esquecer. Está escrito assim, Deuteronômio 30, versículo 15: vê que proponho, Deus propôs para eles e para todos nós, para todo ser humano, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Olhe para mim, por favor. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu coloco diante de vocês dois caminhos, o caminho da vida e do bem e o caminho da morte e do mal. Essa morte, olhe um pouquinho para mim, essa morte espiritual, ela não acontece, não vai acontecer apenas eternamente ou na eternidade, a partir do momento que a pessoa morre. Não. Existem muitas pessoas, olha um pouquinho, depois eu volto e leio tudo. Existem muitas pessoas que elas estão morrendo todos os dias, espiritualmente falando. Você pode olhar para a aparência da pessoa e a pessoa passar aquela ideia de que ela é cheia de vida. À medida que o ser humano peca, desobedece a palavra de Deus, o espírito dele vai morrendo, vai perdendo a força, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Morte física, todos passarão, a não ser aqueles que estiverem vivos. No momento que Jesus vier, eles não vão passar por esse processo de morte física. Fora isso, o incrédulo e o cristão, todos vão caminhando em direção a essa morte física. Os anos vão passando, à medida que os anos vão passando, a pessoa vai se aproximando dessa morte física. Então a morte física, ela foi determinada por Deus, ela acontece para um incrédulo, ela acontece com o cristão, naturalmente. Mas à medida que uma pessoa vai pecando contra Deus,
ela faz algo contrário a Deus, ela faz algo que transgride a palavra de Deus, ela faz algo que é condenado por Deus, o pecado vai trazendo a morte. Ela pode estar viva, como está viva fisicamente, mas espiritualmente falando, ela vai morrendo, ela vai morrendo, ela vai morrendo. Então, às vezes, as pessoas esquecem disso. Não é só o fato da pessoa vir à igreja, não é simplesmente por isso. Eu vou à igreja, eu oro, eu recebo orações. Então, eu vou receber vida espiritual. Não. Você vai receber vida espiritual dependendo do caminho que você tomar. Existem dois caminhos. Ele disse: vê que eu proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Vocês querem receber vida espiritualmente e depois eternamente terem vida? O caminho é esse. Vocês querem ir morrendo espiritualmente e depois passar pela morte eterna, espiritual e eterna? Vocês vão por outro caminho. Pronto. Não existe meio termo. E como é que nós decidimos isso? Como é que decidimos: eu quero ter vida espiritual, e depois que eu passar pela morte física, eu quero continuar tendo vida e vida eterna na presença de Deus? Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, passe pela morte física, viverá. A morte física vai acontecer, pode acontecer, acontece com aquele que segue Jesus, evidentemente. Mas aquela morte física é apenas uma mudança. Saiu aqui de uma vida terrena, mas vai para a presença de Deus, desfrutar eternamente da presença de Deus no reino dos céus. Ou a pessoa morre e ela vai para o inferno. Não há exceção. Ela vai para o inferno, que é um lugar de prisão. O inferno existe, profundeza da terra. Aonde está o inferno? Lá no céu? Aonde está o inferno? Lá no mar? Aonde está o inferno? O inferno está nas profundezas da terra, desta terra que vivemos. O que é um inferno? O inferno é um lugar de prisão. Assim como existem presídios e pessoas vão para os presídios, o que é um inferno? O inferno é um lugar de prisão espiritual, onde estão milhões de demônios, e todos aqueles que morrem sem que tenham crido, sem que tenham se arrependido, todos aqueles que morrem sem que estivesse crendo em Jesus como Senhor e arrependido dos seus pecados, todos vão para lá, não tem exceção. Se é conhecido, se é famoso, se tem uma vida comum, não importa. A pessoa trabalhou, foi honesta, sempre fez o bem, procurou fazer o bem, só que isso não é suficiente. Tem muita gente que trabalhou, foi honesto, procurou ajudar as pessoas e está no inferno, porque não creu em Jesus como Senhor, porque não se arrependeu. Jesus disse: quem não crê já está condenado, condenado o quê? A essa vida eterna no sofrimento. Então, quando morre uma pessoa que não creu em Jesus, que não se arrependeu dos seus pecados, que não procurou andar na presença de Deus, esta pessoa morre. A morte física acontece com ela como qualquer outra. Você vai lá no velório, no cemitério, você vai orar pela família, para Deus consolar a família. Você não vai orar pelo morto, pelo que faleceu, porque não tem mais o que fazer. Aquele corpo vai ser sepultado, em alguns casos cremado, mas ali só tem o corpo físico, nada mais. A alma e o espírito já saíram, já deixou. A alma vai tomar um lugar, um destino, e isso é questão de segundos. O espírito deixou o corpo, pode deixar o corpo lá
para examinar, fazer autópsia, fazer o que quiser. Quando o espírito sai do corpo, a alma também deixa esse corpo. E essa alma vai tomar um destino imediato, que ninguém muda, oração nenhuma muda, ninguém muda isso. Essa alma vai ou para a presença de Deus, para um repouso e para desfrutar da presença de Deus, ou imediatamente ela desce para o inferno, onde estão milhões de demônios. Lá não há um corpo físico, mas a pessoa está lá consciente de tudo, e ali ela vai ser atormentada, disse Jesus, o tempo todo, atormentada pelos demônios, num lugar onde há fogo, enxofre, ranger de dentes, e disse Jesus falou a respeito de um verme que não morre. Ela vai ser atormentada ali por muito e muito tempo, até que venha o juízo de Deus, e vai passar pelo juízo do Deus Pai. Não está com o nome escrito no livro da vida, então Deus vai pegar todos aqueles que foram condenados, juntamente com Satanás, seus demônios, e ele vai lançar em um outro lugar que a Bíblia chama de segunda morte, lago de fogo, a segunda morte. Aí é uma separação definitiva de Deus, então não há meio termo. Então eu venho, você vem, qualquer um, a pessoa tem a chance de ouvir a palavra de Deus. Agora eu estou ouvindo a palavra de Deus, então Deus está propondo para mim um caminho, dois caminhos, está colocando diante de mim esses dois caminhos. Ou eu quero, enquanto eu estiver vivendo aqui, eu quero receber vida no meu espírito, porque você ou recebe vida, seu espírito vai recebendo vida, ou seu espírito vai morrendo. Depende de como você vive, não depende do seu trabalho, da sua profissão, da sua formação, do carro que você tem, do dinheiro que você tem, da casa que você vive, da roupa que você veste, se é uma roupa cara, se é roupa simples. Nada disso muda, nada disso muda. Dependendo do caminho que você toma, da maneira que você está vivendo, você vai conquistando vida espiritual e vai caminhando para a vida eterna. Dependendo da maneira que a pessoa vive, ela vai morrendo espiritualmente, o espírito dela vai morrendo, e ela vai caminhando para a morte eterna. Vai chegar uma hora, a não ser que a pessoa esteja viva no momento que Jesus vier, esteja salva, seja levada para o reino dos céus, sem passar pela morte física. Isso vai acontecer com pessoas, mas tirando essa situação, todo mundo vai caminhando para a morte física. Os anos vão passando, a morte física para aquele que está salvo é apenas um processo de mudança. Você saiu de uma condição física terrena e vai desfrutar da presença de Deus, do reino dos céus. Agora, para quem morre sem salvação, aí não tem jeito, Então, quando eu costumo ir, eu já disse várias vezes isso, quando eu costumo ir a um velório, a um sepultamento, até sendo um cristão, que graças a Deus morreu na presença de Deus, eu explico para as pessoas, aqui só tem um corpo físico. Eu aponto para o caixão, para o corpo da pessoa e digo, olha, aqui só tem um corpo físico. A alma e o espírito já saiu. O espírito é o fôlego que Deus soprou, mas a alma, onde está, vamos dizer, a parte central do seu ser, essa vai tomar um destino.
E esse destino não é a família que escolhe, não é a pessoa que decide. Esse destino já está definido. Se ela creu, se ela caminhou de acordo com a vontade de Deus, se ela creu em Jesus como Senhor, arrependeu-se dos seus pecados, ela recebe vida eterna. Presença de Deus, não haverá choro, lágrimas, sofrimento, nada disso. Mas morreu, era uma boa pessoa, trabalhava, era honesta e tal, tinha muitas virtudes, mas ela não se arrependeu, ela não creu em Jesus, ela não se arrependeu, ela vai para o inferno. Os que não vão para o inferno, os que têm salvação, são as crianças. Uma criança é criança ainda? É. Então ela é considerada inocente diante de Deus. Então não importa como uma criança morre, ela vai para a presença de Deus, ela está salva. Jesus disse, dos pequeninos é o reino dos céus. Então a criança está salva. Se morreu doente, se morreu, não importa, ela está salva, ela vai para a presença de Deus. Agora, os outros não. Então vamos ler aqui agora, por favor. Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se, é uma suposição, porque quem decide isso é a pessoa. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, estatutos, juízos, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa a possuir. Deus aqui faz uma menção, primeiramente, da terra que, olha um pouquinho para mim, da terra que Ele estava prometendo para eles. Vocês vão, se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês me amarem, se vocês andarem nos meus caminhos, vocês terão vida, eu vou abençoá-los. E faz uma menção da terra que estava prometendo, mas isso não se resume apenas à terra, literalmente, que Deus havia prometido, que se tornou a terra, né, da promessa, que eles, Josué e Caleb, dos que estavam ali, apenas os dois, Josué e Caleb entraram naquela terra, e depois uma outra geração. Isso também é trazido para o aspecto espiritual. Enquanto, olha um pouquinho, por favor, a pessoa vem, ouve a palavra de Deus, você tem que decidir. Pastor não decide por você, sua mãe, seu pai, ninguém vai decidir isso por você. É a pessoa que tem que decidir. Eu quero a vida e o bem. Eu quero ser abençoado por Deus, mas eu quero ter vida espiritual, e eu quero ter a vida eterna. Quando eu sair desse mundo, quando eu partir dessa vida física terrena, eu quero ter vida eterna na presença de Deus, e tudo consciente, evidentemente. Assim como as pessoas que são lançadas no inferno, um lugar de prisão espiritual, ninguém consegue sair de lá pela sua força, vontade, não, caiu lá, está lá, foi condenado, está lá, é tudo consciente, não há um corpo físico, o corpo físico foi sepultado ou cremado, mas a pessoa, ela tem toda a consciência de tudo, ela sente dores, ela sofre. Jesus disse, haverá choro e ranger de dente. Então, morreu, não creu em Jesus, não tinha salvação, ou está lá no inferno, mas está dormindo, está lá, ninguém está dormindo lá, lá é sofrimento constante, milhões e milhões e milhões e milhões, não se sabe quantos demônios estão lá também presos, eles também estão lá aprisionados, e lá eles atormentam todos os que vão para lá.
o tempo todo. Jesus disse: há fogo, existe fogo, choro, ranger de dentes e um verme que não morre. Então, quem foi para lá, quem está lá, infelizmente está lá, tormento eterno. E depois, futuramente, depois do juízo do Deus Pai, serão lançados numa situação ainda pior. Então, como é que eu escolho? Como é que eu escolho a vida? Como é que eu escolho ter vida? Basta eu vir aqui na igreja? Não, basta vir na igreja. Precisa vir na igreja. Mas a gente mostra para Deus que decidimos pelo caminho da vida e do bem quando nós decidimos nos submeter à palavra dele, quando nós nos apegamos a ele, quando nós decidimos amá-lo. Jesus disse: quem me ama, guarda a minha palavra. Nós não provamos que amamos a Deus falando apenas. Nós provamos que amamos a Deus porque nós submetemos a nossa vida à palavra dele. Então, você pode, como qualquer um, dentro da igreja, há pessoas que vieram ouvir a palavra de Deus e decidiram: a partir de hoje eu quero que o meu espírito receba vida, e eu quero futuramente, quando eu morrer, eu quero ir para a presença de Deus. Eu não quero ir para o inferno, lugar de tormento, e depois para um lago de fogo. Não, eu não quero. Eu tenho que ser inteligente. A vida aqui passa rapidinho. Nós nascemos, crescemos, estudamos, daqui a pouco trabalhamos, daqui a pouco você se casa, daqui a pouco você tem filhos, daqui a pouco você tem netos, daqui a pouco você olha, você diz: estou com 70. E se chegar a 70, uma vitória. Se chegar a 80, uma vitória. Mas vai caminhando para aquilo que faz parte da vida do ser humano, que é a morte física. Mas a vida aqui, para quem chega a 80, 90, é difícil, mas chegou a 90, mas esse 80, esse 90, ele passa rapidinho. É só você dar uma olhadinha para trás. Pega umas fotografias suas lá de trás, o negócio mudou rápido, passou os anos rápido. Mas a morte física, ela não vai, evidentemente, assustar, aterrorizar quem tem a certeza da salvação. Só que nós temos que fazer uma escolha. Se eu quero ter vida e vida eterna, se eu quero caminhar para a vida e o bem, eu preciso me submeter à palavra de Deus. Eu preciso continuar fazendo a vontade de Deus. Eu preciso me apegar a Deus. Por quê? Porque você pode vir na igreja todos os dias. A pessoa pode vir à igreja 31 vezes no mês. Todos os dias está na igreja. Se ela continua desobedecendo a Deus, se ela continua pecando, praticando aquilo que é contrário a Deus, a morte continua entrando no espírito dela. A morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então a igreja não impede isso. O fato de vir à igreja não impede isso. Às vezes há pessoas que vêm, ouvem a palavra de Deus, mas elas continuam decidindo pelo caminho da morte e do mal, porque elas continuam rebeldes em relação à palavra de Deus. Elas não se submetem, elas não tomam uma decisão verdadeira dentro delas e dizem: não, eu vou procurar viver agora me submetendo à palavra de Deus. Então, enquanto vai pecando. Ontem eu contei uma mentira, eu falei uma mentira, aquela mentira é pecado, aquilo traz morte. O espírito vai morrendo, porque o pecado traz a morte, o pecado traz separação,
entre a pessoa e Deus. Ela pode tentar demonstrar para os outros que ela está cheia de vida. O espírito dela vai morrendo e vai morrendo. Então, em seguida ele disse assim: porém, ele já falou do caminho de vida, como é que a gente conquista a vida espiritual. Agora ele diz: porém, se o teu coração se desviar, quer dizer, se você não quiser, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual passas a possuir, passando o Jordão para possuires. Então Deus estava dizendo: olha um pouquinho para mim, se vocês não quiserem, porque Ele não pode obrigar ninguém a isso, nada, se vocês não quiserem se submeter à minha palavra, se apegar a mim, me amar, andar de acordo com a minha vontade, o coração de vocês seduzir para vocês viverem de outra forma, eu declaro que vocês não vão permanecer longo tempo na terra que passa a possuir. Não era só no sentido físico e no sentido literal da terra. Vocês vão perecer. Vocês vão perecer. Existem muitas pessoas que elas estão exatamente assim, mesmo ouvindo a palavra de Deus, elas continuam perecendo espiritualmente, porque elas não se submetem a Deus. Versículo 8, então hoje declaro que certamente perecerás e não permanecerás longo tempo na terra a qual passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus prometeu, olhe para mim, por favor, Ele prometeu uma terra, um lugar, literalmente falando, a Abraão, Isaque e Jacó, mas muito mais do que uma terra física, Deus prometeu a salvação, Deus prometeu a vida eterna, para aqueles que evidentemente submetem a palavra dele. Agora, quem decide isso é a pessoa. Então, não basta, não permita que aquele espírito religioso, mentiroso, lhe domine. Eu vou na igreja, assisto reunião na igreja, sou membro da igreja, então está tudo certo comigo, não preciso fazer mais nada. Não é nada disso. Precisar vir à igreja, precisa, evidentemente, é bíblico que você venha, mas o que faz com que a pessoa tenha vida e caminhe para a vida e para a bênção é o fato dela se submeter à palavra de Deus, apegar-se a Ele, amá-lo. Não adianta simplesmente vir à igreja e continuar vivendo da mesma forma, da mesma maneira, porque vai continuar caminhando para a morte e para a maldição, vai continuar morrendo espiritualmente e vai continuar caminhando para a condenação eterna, além de uma vida amaldiçoada. Então existem pessoas que, sem saber, elas às vezes morre alguém, morre um parente, morre um ente querido, às vezes elas pensam, se um pastor vier, ou se vier alguém religioso aqui no velório, no sepultamento, vai mudar a sorte daquela pessoa. Não vai. É preciso, é importante. Faleceu alguém. Às vezes a pessoa pede um pastor
para ir ao velório. Às vezes a pessoa não é nem da igreja, nenhum problema. O pastor tem que conscientizar, inclusive, as pessoas. Dependendo se é o sepultamento de um cristão, então a maioria de repente ali entende o que é salvação. Dependendo da situação lá, às vezes o pastor tem que aproveitar. Nem sempre é possível, mas às vezes ele tem que aproveitar a oportunidade de mostrar para as pessoas. Em relação à pessoa aqui, nós não podemos fazer nada, absolutamente nada. Porque a vida eterna é conquistada enquanto nós estamos vivos. Porque enquanto estamos vivos, nós podemos crer e nos arrependermos. Nós podemos decidir pela vida. Quando a pessoa morre, não se pode fazer absolutamente nada, vezes nada. Nada vezes nada. Nada vezes nada. Absolutamente nada. A minha mãe faleceu anos atrás. Ela era cristã. Uma pessoa, graças a Deus, que se voltou para Deus realmente. Se não fosse, eu não ia dizer. E eu estava num lugar muito longe, fazendo a obra, e houve atraso nos aeroportos, e vários voos atrasaram, e não daria para me chegar no sepultamento, aí teria que, por causa de mim, transferir o sepultamento para o outro dia. E do aeroporto eu disse para as minhas irmãs, pode sepultá-la, porque fica essa coisa de velório, quanto mais demorado, mais pessoas sofrem com aquilo. Então eu disse, pode sepultá-la, pensando inclusive neles. Não precisa transferir para o outro dia, pode sepultá-la. Eu não vou chegar a tempo, mas não tem nenhum problema. Até porque, mesmo sendo filho, claro, é um momento ali importante, mas eu não iria mudar mais nada. Ninguém muda mais nada. Sepultou. No outro dia, eu fui pregar para as pessoas. E falei inclusive sobre salvação. Então, ora, a vida, ela é conquistada enquanto nós estamos vivos. A vida espiritual e a vida eterna é conquistada enquanto a pessoa está viva. Depois não dá. Então há pessoas que vieram à igreja e elas decidiram no coração, elas se apegaram a Deus, elas tiraram da vida delas aquilo que era contrário a Deus, elas abandonaram o pecado, uma vida contrária a Deus, e elas começaram a amá-lo, a se apegar a Ele. Então elas começaram a receber vida espiritual. O espírito delas passou a receber vida. A pessoa permanecendo assim e vier a falecer, vier a morrer, ela vai para a presença de Deus, desfrutar da presença de Deus. Não haverá choro, lágrimas, sofrimento. Agora ela vai desfrutar de algo que diz a Bíblia que os nossos olhos nunca viram, pensamentos nunca alcançaram. É coisa extraordinária que Deus preparou. Muito bem. A pessoa vem à igreja, ora, recebe oração, mas continua praticando seus pecados, continua vivendo da mesma forma, continua desobedecendo a Deus. Ela continua recebendo morte, porque o pecado vai lhe trazendo morte. O espírito dela está morrendo. Ela está morrendo. Ela pode dizer, agora eu fui promovido no emprego, agora eu venci nisso, agora eu conquistei aquilo, mas o espírito dela está morrendo.
E morrendo nessas condições, a pessoa vai para o inferno. Vai para o inferno. A hora que ocorrer a morte física, o espírito deixar o corpo dela, é a morte física. E aí, nas condições em que ela morreu, são as condições que definem para onde a alma vai, se para a presença de Deus ou se para o inferno. E os demônios lutam, eles requerem a alma daqueles que morreram sem salvação. Então, são levados para o lugar de prisão, e lá não tem mais o que fazer. A Igreja Católica, normalmente os padres enrolam bem as pessoas, né? Não, vamos fazer uma missa aí, 7 dias, fulano aprontou, viveu uma vida errada, ele vai ficar um pouquinho lá no purgatório, sofrer um pouquinho lá, mas depois ele sai de lá. Não tem purgatório, é questão de segundos. Antes, muitas das vezes, que um médico, que um enfermeiro, que alguém perceba que alguém já morreu. Na hora que o espírito deixa o corpo fica lá do jeito que está. E imediatamente a alma vai tomar um destino: salvação ou condenação. Deixe-me ler alguns versículos aqui, rapidamente. Isaías 59, para participarmos depois da ceia. Isaías 59. Eis que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Deus criou todas as coisas. Ele tem poder para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nada está oculto diante dos seus olhos. Mas a Bíblia diz que o pecado, as iniquidades, elas encobrem a pessoa, não permitindo que Deus a ouça. O pecado não apenas impede que a pessoa tenha suas orações ouvidas e respondidas, mas o pecado faz uma separação. Está vendo a parede aqui? A parede separa esse ambiente do outro lá. Os pecados fazem uma separação entre a pessoa e Deus, mas o pecado também vai fazendo com que o espírito da pessoa morra. A pessoa poderia dizer assim, exteriormente falando, está tudo perfeito na vida, mas se ela vai pecando, o espírito dela vai morrendo. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas ficam procurando alguma coisa para fazer com que elas se sintam vivas. Esta é uma das razões porque tanta gente vai para o alcoolismo, tanta gente vai para as drogas, tanta gente vai para alguma coisa, vai procurar alguma coisa para se sentirem vivas, e não vai fazer isso, evidentemente. Os vícios, as drogas, o álcool, seja lá o que for, vai lhe trazer muitos danos, fisicamente, psicologicamente falando, e não vai resolver nada espiritualmente. Pelo contrário, à medida que a pessoa pratica alguma coisa contrária a Deus, o espírito dela vai morrendo, e ninguém muda isso, porque assim está escrito. Por favor, Romanos, para a gente ler alguns e em seguida orar. Romanos 6, 23, se você quiser depois meditar. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário, a recompensa do pecado é a morte, está certo? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, olhe para mim, por favor. Fisicamente, todos, com aquela exceção dos que estiverem vivos na hora que Jesus vier, todos vão caminhando em direção à morte física. É o natural, é o que se tornou natural na vida do ser humano. Tanto os que creem como os que não creem passam pela morte física, mas o salário do pecado é a morte. Significa que quando a pessoa peca, a morte espiritual entra, vem. Então, enquanto a pessoa estiver viva fisicamente, ela está morrendo, porque ela está pecando, ela está morrendo, o seu espírito está morrendo. Mas depois tem o pior, né? O negócio é depois. O pior vem depois. O pior é quando acontece a morte física, porque aí se define se a pessoa vai para a vida eterna com Deus, ou se a pessoa vai para o inferno gemer no meio dos demônios, ser atormentada pelos demônios. Romanos 7, é só passar um capítulo 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Então o apóstolo Paulo está falando a respeito de viver de acordo com a vontade de Deus e de viver de uma maneira às vezes religiosa. Pela lei, por meio da lei, ninguém conseguiu e conseguiria a salvação. Por isso que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, para que através dele pudéssemos crer e nos arrepender e receber o perdão que ele conquistou pela própria vida dele. Amém? Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, através de Jesus, do que ele fez, do que ele plantou, do que ele semeou, do que ele realizou. Através dele nós fomos livres do pecado e da morte. Então, podemos passar pela morte física, mas por causa da fé em Jesus, por causa do sacrifício dele, da nossa crença nele, do arrependimento, de uma vida vivida de acordo com a vontade dele, nós nos tornamos livres do pecado e da morte. O pecado não nos domina e podemos até passar pela morte física, mas não pela morte espiritual, a segunda morte. O último versículo, Apocalipse, é o último capítulo, Apocalipse capítulo 20, último livro, que diz assim: o juízo de Deus. Aqui está falando do juízo do Deus Pai. Haverá um tribunal de Cristo. Olha um pouquinho para mim, tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo passarão aqueles que forem, que serão salvos. Já estão salvos. Não haverá ali mais um julgamento de condenação ou de absorção. Ali é um tribunal para que cada um receba recompensas de acordo com o que fizemos. Ali é o tribunal de Cristo. Aqui não. Aqui está falando do tribunal do Deus Pai. Então, no final de tudo, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu,
e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Então, olhe para mim, por favor, quando uma pessoa se converte, crê em Jesus, arrepende-se dos seus pecados, essa pessoa recebe salvação, o nome dela é escrito nesse livro, que a Bíblia chama de livro da vida. Existem vários livros, mas existe o livro da vida. Agora, eu tenho que permanecer, eu tenho que fazer por onde o meu nome permanecer no livro da vida, eu tenho que continuar seguindo Jesus, eu tenho que continuar praticando a vontade de Deus, em comunhão com Deus, para que o nome permaneça ali. Vai chegar uma hora, no juízo do Deus Pai, que esse livro da vida, ele será aberto. Quem não estiver com o nome escrito no livro da vida, condenado à segunda morte, não tem jeito. Então eu quero fazer uma oração. Se você diz, nós não somos perfeitos, evidentemente. Perfeito Jesus. Mas eu vim, ouvi a palavra de Deus e decidi. Me apeguei, abandonei uma vida contrária a Deus, me arrependi, estou me apegando a Deus, amando a Deus. Então você escolheu o caminho da vida e do bem. Você vai recebendo vida espiritual. Você pode passar por problemas, lutas nesta vida, neste mundo, aflições, adversidade. Você pode passar por situações que fazem até você sofrer, mas o seu espírito vai recebendo vida, e você está caminhando na bênção de Deus, passando pela morte física, permanecendo assim, você vai para a presença de Deus, não tem tormento, graças a Deus. Você decidiu estar indo no caminho certo. Não, eu vim à igreja, estou vindo à igreja, mas não me apeguei a Deus, não me submeti à palavra dele. Eu venho à igreja, mas eu continuo com o coração nas coisas erradas desse mundo. Eu venho à igreja, mas eu continuo praticando coisas que são contrárias a Deus. Eu venho à igreja, mas eu continuo desobedecendo a Deus. Então você está mostrando para Deus, não é para mim, para Deus, que você quer continuar no caminho da morte e da maldição. É exatamente o que está na Bíblia. Você continua fazendo por onde o seu espírito ir morrendo. E você, como qualquer um, morrendo nessas condições, depois vem o pior. Porque vai para o lugar onde os demônios estão, muitos deles, né? Muitos estão nesse mundo, na atmosfera, nessa terra, mas muitos demônios estão presos lá no inferno. E lá eles estão atormentando, evidentemente, quem está lá. E assim vai prosseguir por muito tempo. Você vai caminhando, o espírito vai morrendo. Você pode dizer, eu vim à igreja, obtive vitórias. Minha vida está crescendo por um lado, por outro lado. Se continua desobedecendo a Deus, praticando o que é contrário a Deus, o pecado está trazendo morte para o seu espírito.
é a parte mais nobre do nosso ser, o nosso espírito. O espírito vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, e essa pessoa está caminhando para a morte eterna. Então seja inteligente. A vida aqui é rápida, é curta, é rapidinha. Outro dia você era jovem, você era adolescente, agora já não é mais adolescente, já não é mais jovem. A vida aqui passa rápido, como uma nuvem, diz a Bíblia. É como uma nuvem. Quando você dá uma olhada para trás, você fala: cheguei nos 50, e ainda agradeça. E tem gente que não chegou, e nem chega, nem vai chegar. Cheguei nos 60, nos 70, agradeça. Tem gente que não chegou, nem vai chegar. O que você tem que fazer? Pensar, como diz a Bíblia. Eu não posso pensar apenas em função da vida aqui, porque a vida aqui é curta, a vida aqui é passageira, ela vai rápido. Eu tenho que fazer por onde, enquanto eu estiver aqui, receber vida espiritual, e depois ir assegurando a vida eterna, porque é assim que acontece. As pessoas, às vezes, elas só se dão conta da morte, ou após a morte, às vezes quando elas vão a um sepultamento. E mesmo assim tem gente que na cabeça delas é assim: morreu aqui, acabou aqui. Aqui morreu, aqui acabou. Não, não acabou não. O negócio é depois. Ou pode desfrutar da presença de Deus eternamente, ou vai para o tormento e depois para o lago de fogo. Então vamos orar antes de participar da Santa Ceia. Lembre-se disso. Faça a sua oração antes da Santa Ceia. Verifique para qual caminho você está tomando, qual caminho você está seguindo. E aí, se você estiver no caminho certo da vida e do bem, se firme cada dia mais. Não, eu até hoje eu vinha no caminho de morte. Então saia desse caminho de morte. Aceite o que diz a Bíblia, pegue-se a Ele, submeta-se à palavra dEle. Amém? Feche os olhos, por favor. Meu Deus, meu Pai, eu peço em nome de Jesus, para que o Espírito Santo abençoe a todos que estão aqui. Porque enquanto estamos aqui, Senhor, podemos caminhar para a vida e o bem, ou para a morte e o mal. A partir do momento que ouvimos a Tua palavra, está proposto diante de nós a vida e o bem, a morte e o mal. Há pessoas aqui que ouviram a Tua palavra, apegaram-se a ela, se submeteram a ela, Senhor, e começaram a receber vida. O Espírito delas tem recebido vida. Elas estão debaixo da Tua bênção, estão caminhando para ter a vida eterna, para conquistar a vida eterna, passando pela morte física. Elas serão levadas para a Tua presença e desfrutarão daquilo que os nossos olhos não viram, daquilo que jamais penetrou no coração humano, o reino dos céus, na presença de Deus, onde não haverá choro, lágrimas, tristezas, dor. Mas, por outro lado, Senhor, existem pessoas que, mesmo ouvindo a Tua palavra, elas continuam caminhando para a morte e condenação eterna.
porque elas não se submeteram à tua palavra, não se apegaram ao Senhor, não decidiram te amar, e vão cometendo pecados conscientemente, voluntariamente, e a morte vai entrando no espírito delas. Estão dentro da tua casa, mas estão recebendo morte, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Tal como Paulo falou da sua sinceridade e transmitiu a verdade, o que muitas das vezes entristecia a muitos, essas pessoas estão ouvindo a verdade, ouvindo a tua palavra, Senhor. Então eu oro e peço em nome de Jesus, para que o Espírito Santo fortaleça aqueles que estão no caminho da vida e do bem, e que o Espírito Santo convença, Senhor, aqueles que não se arrependeram, não abandonaram uma vida segundo esse mundo, não abandonaram, Senhor, o pecado, que continuam desobedecendo a tua palavra, afastadas de ti, e por isso estão caminhando ainda para a morte e o mal. Que o Espírito Santo venha trabalhar, agir, para que aconteça dentro delas um verdadeiro arrependimento, elas decidam pelo caminho certo, elas decidam amar ao Senhor, apegar-se a ti, submeter-se aos teus mandamentos, e a vida e o bem vem alcançá-las para a glória do teu santo nome. Está, Senhor, escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Que haja vida, que todos se conscientizem de que o Senhor propôs e propõe diante de nós a vida, o bem, a morte e o mal. Os céus e a terra o Senhor tomou por testemunha, que colocou diante de nós a condição de escolher a vida e o bem, a morte e o mal. Tu disseste: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. A tua vontade, o teu desejo é que venhamos sempre escolher a vida. O Senhor chegou ao ponto de dar o teu Filho para morrer por nós, para que tivéssemos vida. Por isso está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Abençoe a Santa Ceia, perdoa os pecados e iniquidades daqueles que se arrependem, que a Santa Ceia seja uma bênção, e os que creem digam assim seja. Amém. Podem sentar no nome de Jesus. Amém.